Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual, e a leitura de hoje vai estar em Êxodo, dos capítulos 19 até o 21, tá bom? Bom, baseado nisso, né, nesses capítulos nós vamos ver Deus ele começando a dar a lei para Moisés e para o povo, né? Então, começa ali falando a respeito dos 10 mandamentos, né? Primeiramente Deus chamando Moisés para a presença dele, depois dando os 10 mandamentos para ele, depois vai falar a respeito, né, com relação de alguns estatutos para que o povo pudesse obedecer ao longo da sua jornada de vida, ao longo da sua caminhada, né? Situações do dia a dia, Deus ele estava dando as orientações, como resolver os problemas e como eles deveriam proceder diante das situações da vida. E ali aquela lei seria a orientação para o povo de Israel para que eles tivessem uma vida na presença do Senhor. Claro que hoje, né, nós como igreja, nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Nós sabemos que a lei ela serviu para nos conduzir até Cristo, e Cristo, através da obra da cruz do Calvário, ele fez um novo sacrifício, um novo sacerdócio, uma nova lei. E agora, né, nós estamos debaixo dessa regra, dessa lei, desse propósito que Deus estabeleceu através do seu filho, onde nós não mais pela obediência às regras faladas a gente vai alcançar a vida, mas sim pela graça que é em Jesus Cristo, que morreu por nós e trouxe perdão para os nossos pecados e nos trouxe também um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos trilhar juntamente com Ele. Então, esse é um ponto aqui para nós estarmos meditando. Nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. E baseado nisso, né, a gente vê também que existem muitas situações onde a Bíblia é mal interpretada. Porque algumas pessoas querem viver, né, trazer a lei para os dias de hoje, para que nós possamos viver debaixo de certas regras, etc., o que faz com que nós vivamos debaixo de uma religiosidade que leva de nada para lugar nenhum. Mas também existe o outro extremo, onde falam, o Antigo Testamento não serve para nada, pode rasgar e jogar fora, que já foi, né? Agora é só o Novo Testamento e só Jesus, que também é uma interpretação correta. O Antigo Testamento ele faz parte, porque a própria Bíblia fala isso, né? Em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar na justiça. Então toda a Escritura ela é útil, ela tem um propósito, ela tem o seu valor e é por isso que está lá, né? Deus tem um propósito em tudo e em todas as coisas. E nós precisamos entender primeiramente, a interpretação correta com relação àquilo que nós devemos obedecer ou não, e depois também ter a capacidade, mediante a própria direção da palavra, a tirar os princípios espirituais de cada ordem, de cada regra, de cada situação que Deus deixou expresso através da sua palavra, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que é aquilo que nós vamos aplicar na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, falando um pouquinho a respeito disso, né, uma interpretação básica da palavra de Deus que vai nos ajudar a eliminar cerca de 80, 90% desse tipo de problema que eu acabei de relatar, é a questão de nós traçarmos uma linha, né, aquilo que é a antiga aliança e aquilo que é a nova aliança. E entendermos onde cada regra, cada ordem está inserida. Está inserida dentro do contexto da antiga aliança ou dentro do contexto da nova aliança. Então a gente sabe que aquilo que está na antiga aliança nós não devemos mais obedecer como regra, né? Não devemos mais obedecer como uma ordem expressa para as nossas vidas. E já o contexto da nossa aliança, essa sim, nós devemos aplicar e entender, né, os contextos, aquilo que foi ordens específicas por conta do contexto da época, mas aplicar sim nas nossas vidas para que a gente possa viver uma vida vitoriosa, uma vida na presença de Deus. Então, esse é o ponto, né? Essa é uma regra de interpretação básica. Se tiver no contexto da antiga aliança, a gente descarta. Se tiver no contexto da nova aliança, a gente procura aplicar da melhor forma possível. E também a outra situação, né, como eu falei, descarta as regras, mas não descartamos a palavra, o que está escrito. Nós sabemos que existem princípios que são princípios espirituais. A gente sabe que Deus ele ordenou determinadas coisas, mas precisamos entender o porquê Deus ordenou, qual que é o princípio espiritual que estava por trás daquela ordem, para que nós possamos entender esse princípio e possamos aí sim aplicar esse princípio sobre as nossas vidas para também vivermos o melhor com relação àquilo que agrada a Deus e aquilo que cumpre o seu propósito. Por exemplo, a gente vê que do Gênesis ao Apocalipse,
A Bíblia fala sobre amor, a Bíblia fala sobre santidade, a Bíblia fala sobre misericórdia, sobre graça. São princípios que permeiam toda a palavra de Deus e eles são imutáveis. O que é a santidade lá no Gênesis, nos Salmos, na morte de Cristo, continua sendo hoje e vai ser pela eternidade, por todas as gerações, enquanto o mundo durar, né? Enquanto Jesus não voltar e restabelecer todas as coisas. Então, esses princípios eles não mudam. Então, essas coisas nós precisamos entender o porquê que Deus ordenou, quais foram as consequências na vida daqueles que obedeceram e aqueles que desobedeceram, o que aconteceu, para que nós possamos entender plenamente, né, essa ordem e possamos também estar aplicando sobre as nossas vidas esses princípios para viver também as promessas, as bênçãos, porque elas continuam valendo, embora algumas delas tenham sido dadas no Antigo Testamento, mas elas continuam valendo. A gente vê, por exemplo, Isaías 41:10, fala lá: não temas que eu sou contigo, não te amedrontes que eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Embora esteja no contexto do Antigo Testamento, a gente sabe que Deus ele é conosco, que ele continua falando para a gente não temer o mal, não temer o perigo, saber que nós estamos debaixo da proteção dele, que ele é a nossa força, ele nos ajuda, ele faz com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo. Então o princípio ele não muda. Então é dessa forma que nós devemos buscar a interpretação correta da palavra para poder aplicar o princípio e viver as promessas sobre as nossas vidas. Então esse é um ponto importante. E outra situação que eu gostaria de estar falando, né, é com relação, é que o mais importante de todas essas coisas é que a palavra de Deus, ela nos deve levar a uma experiência. Como eu disse anteriormente, ela não é simplesmente uma série de regras, faça ou não faça, né? Olha, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é isso. É um relacionamento vivo com um Deus vivo e baseado nesse relacionamento eu tenho que buscar agradar a Deus por amor, né? Então todas as coisas eu tenho que ter a motivação correta no meu coração para poder agradar a Deus e poder viver as promessas. Eu sempre falo, né, com os grupos que eu tenho parte, que, por exemplo, um casal, vamos pegar lá o exemplo, a esposa quer agradar o seu marido e de repente ela faz uma comida gostosa para ele. Quando ela faz por amor, isso realmente faz com que, né, ela tenha prazer naquilo que ela está fazendo, ela tenha prazer de estar servindo, aquela coisa toda, porque a motivação dela é o amor. Agora, quando faz por obrigação, tudo se torna chato, tudo se torna cinzento, tudo se torna ali motivo de reclamação e não tem prazer nenhum, porque ela está fazendo por obrigação. Então, pegando esse exemplo simples, é a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Quando nós obedecemos por amor, para agradá-lo, porque nós sabemos que Ele nos ama, que Ele tem nos protegido, nos guardado e sempre deseja o melhor para nós, essa situação ela não se torna um peso, ela se torna algo prazeroso. Ainda que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa, algum sonho, algum propósito, alguma coisa que a gente goste, mas é por amor. E isso realmente vai fazer com que nós possamos viver algo bom, uma experiência boa diante de Deus, de estar obedecendo e procurando agradar a Deus. Agora, quando nós nos colocamos debaixo de jugo de escravidão, quando nós nos colocamos naquela questão da religiosidade, eu tenho que obedecer porque está na palavra, eu tenho que obedecer porque senão Deus vai pesar a mão, eu tenho que obedecer porque senão o que as pessoas vão pensar? E se torna peso, se torna uma escravidão, se torna algo que realmente não traz prazer nenhum. É aí onde a gente vê o crente carrancudo, é aí onde a gente vê pessoas, né, que estão procurando obedecer a Deus, mas não tem alegria nenhuma nas suas vidas. Então, essa aí não é a situação que Deus tem para nós. Ele tem sim regras, tem sim estatutos, mas que nós possamos fazer com a motivação correta, porque amamos a Deus, porque conhecemos a Deus e queremos realmente ter uma experiência mais profunda com Ele. E a obediência à sua palavra, a obediência às suas leis, aos seus mandamentos e estatutos, Ele vai fazer com que nós nos aprofundemos nesse conhecimento e possamos viver experiências cada vez mais vivas e profundas com o nosso Deus. Então, esse é o ponto, né? Essa é a diferença entre viver a verdadeira religião, aquilo que nos religa a Deus, que faz com que nós tenhamos experiência, e viver uma religiosidade, uma série de regras, estilo faça ou não faça, que vai levar de nada para lugar nenhum, tá bom? Então, essa é a nossa meditação para hoje. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que nós possamos realmente pensar nessas coisas e que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia e fique na paz.